lugar, e alguém já se acotovela e começa a cochichar aos ouvidos um do outro, dizendo: este ou esta, entre parênteses, está pensando ou imaginando que Deus lhe escolheu para uma grande coisa. Eu tenho uma notícia do céu para os senhores esta noite. Para você pouco importa a opinião pública. O que para você tem que importar é qual é a opinião de Deus na sua vida. Se Deus lhe escolheu, se Deus lhe chamou, se Deus lhe confiou um ministério de excelência, pode vir uma enxurrada de críticas, pode desabar sobre você um terremoto de calúnia, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, o seu nome será preservado, seu ministério vai continuar intocável, e o que Deus tem na sua história é maior do que você pode imaginar. Se toda esta multidão entende esta simples introdutória palavra, levante a mão direita e dê um grito de glória para tremer este ginásio aqui esta noite. Deus acredita em quem ninguém gostaria ou imaginaria, a quem Deus poderia acreditar. O certo é que Jacó olhou para o seu cenário e disse: eu não posso aceitar viver de trás deste temor e desta fragilidade. Se eu não tive o direito de nascer, eu vou lutar para conquistar. Uma vez um repórter foi perguntar para 2 filhos do mesmo pai, um pai ébrio que batia em sua esposa, mãe dos filhos, e que terminou morto em um assassinato dentro de um próprio presídio. 2 filhos tiveram 2 destinos diferentes. O primeiro filho foi parar no mesmo presídio em o qual o pai foi assassinado, também viciado em drogas. O segundo filho tornou-se um pai de família exemplar e um grande empresário e um grande executivo. O repórter perguntou para o que estava no presídio: por que é que você veio parar aqui? Ele logo respondeu: que escolha eu teria com o pai que eu tive e com a vida que eu vivi e na casa que eu nasci? Eu tinha que terminar aqui. Foi perguntar para o outro filho o que se deu muito bem sucessivamente: como é que você fez para chegar até onde você chegou? E ele logo respondeu: na casa que eu nasci e tendo o pai que eu tive, eu só tinha uma escolha: eu teria que vencer e não aceitar o futuro que estava determinado para a minha vida. O que eu tenho uma notícia de Deus aos senhores: há 3 tipos de pessoa: a pessoa que você imagina que é, a pessoa que os outros imaginam que você seja, mas a única que presta para alguma coisa é aquela que Deus sabe que você é. Não adianta pensar que é uma coisa, querer que os outros imaginem que você seja outra. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu não sei em qual é a casa que você nasceu, eu não sei qual é a formação familiar que você teve, eu não sei qual é as coisas que estão lhe cercando ou quais os problemas que estão lhe envolvendo. Uma coisa é certa: Deus não te chamou para se conformar com a sua situação. Deus te chamou para dizer: eu posso ter nascido Jacó, eu até tentei ser Esaú, mas vai chegar um tempo que Deus vai me levantar como Israel. Quantos entendem isso? Glorifique o nome daquele que vive e daquele que está aqui. Sua mãe, entendendo que Jacó tinha tanto desejo de desfrutar da bênção abraâmica, as 6 promessas de Deus, ele logo oferece e oferta a seu irmão Esaú, dizendo: Esaú, meu irmão, qual é o preço que você deseja pagar ou vender por sua primogenitura? Preste atenção: Jacó nunca enganou Esaú. Por quê, pastor? Porque quem coloca preço e o outro paga o preço colocado, não engana, compra e paga. Jacó sim enganou seu pai, mas seu irmão Jacó nunca enganou. Preste atenção: quando Jacó engana seu pai pega na mão e diz assim: a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aqui é que está o segredo da vida espiritual. É melhor ter voz de Jacó do que ter mão de Esaú.
Esaú era caçador, Esaú era assassino, Esaú gostava de matar. Agora Jacó tinha voz de profeta. É melhor ter voz de profeta do que ter mão de assassino de profeta. Eu quero crer que esta noite você não vai andar com mão de Esaú. Eu vou ouvir hoje é voz de Jacó. Tem voz de Jacó aqui em Volta Redonda hoje? Se tem voz de Jacó, levante para adorar. Tem voz de Jacó aqui. A Bíblia diz que este moço chamado Jacó só vai ter uma opção, só vai ter um caminho. Seu pai e sua mãe, quando percebe o que havia acontecido, logo lhe dão um conselho: meu filho, fuja desta terra, te esconda em Padã Arã. Assim é que funciona a vida. Não entendi, pastor? Eu vou te explicar. Há duas fases na sua vida. Há uma fase em que você tem que ir para a guerra, há uma fase que você tem que ir para a dividida, há uma fase que você tem que ir para a batalha, há uma fase em que Deus vai te apresentar, mas há uma outra fase, a fase em que Deus vai te esconder, a fase em que Deus vai te preservar. Assim ele fez com Elias. Ele disse: Elias, esconda-te, te esconde na caverna. Mas depois Deus disse: Elias, te apresenta a Jezabel e Acabe e mata os profetas de Baal. Há momentos na nossa vida que é melhor você fugir, é melhor você se esconder, é melhor você baixar a cabeça, é melhor você dizer sim, Senhor, e deixar Deus trabalhar. Porque um dia que Elias pensou que podia alguma coisa, ele ficou tão decepcionado que foi para dentro da caverna. E Deus disse: Elias, eu não mandei você se esconder, mas estava tão bom ficar escondido aqui, Deus, que eu voltei para cá. Tu tá doido, rapaz? Tem muito para fazer, eu tô sozinho. Viu só? Você quis se apresentar na hora errada, aí depois fica com um monte de problema. Nós não precisamos ajudar Deus. Aí Deus foi tratar com o profeta. E o que é que Deus fez? Mandou 3 fenômenos: vento, fogo e terremoto. Quando terminou de mandar, perguntou para o profeta: profeta, sim senhor, eu mandei terremoto, o que aconteceu? Uma poeirazinha caiu na minha capa e fez muito barulho. Elias, eu mandei vento, o que aconteceu? A pedra se fendeu, a rocha balançou, a minha capa balançou, mas comigo nada aconteceu. Elias, eu mandei fogo, o que aconteceu? A vegetação se queimou, a caverna virou uma sauna. E com você, comigo, Senhor, só a minha capa está cheirando fumaça. Então larga a mão de ser covarde, Elias. Se fogo não te mata, se vento não te mata, se terremoto não te mata, você acha que uma pombagira de uma Jezabel vai parar o ministério de profeta, rapaz? Sai da caverna. Eu não sei quem estava escondido até este congresso, eu não sei quem estava escondido e fugindo até esta noite, mas hoje não tem jeito. Hoje ele vai te pegar, hoje ele vai te achar, hoje ele vai te levantar. Quantos podem levantar a mão direita para o céu? Quantos podem segurar a mão direita lá em cima? Se você pode segurar a mão direita lá em cima, Deus, só para que este povo sinta um pouquinho daquilo que o Senhor vai fazer aqui esta noite, de uma ponta a outra deste ginásio, aonde houver um crente que está debaixo de uma autoridade divina e de uma promessa celestial e de uma escolha de Deus, da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça, dá autoridade para ele. Chegou a hora de profetizar, chegou a hora de aparecer, chegou a hora de Deus te levantar. Só quem acredita nisso, dá um salto desta cadeira, dá um grito de glória para Deus. Esconde, Jacó. Chegou a hora de você fugir. Jacó caminha o dia todo no deserto, mas quando ele chega à noite na cidade de Luz, ele tinha unicamente na sua vida um pouquinho de azeite e um cajado de pastor de ovelhas. 2 instrumentos, a óleo e cajado. Eu acho lindo a história de Jacó, porque no capítulo 32 e 10 de Gênesis, 20 anos depois que ele volta para a casa do seu pai, ele faz a oração mais linda de toda a Bíblia: o Senhor usou de benevolência e misericórdia para a minha vida,
Porquanto eu saí da casa do meu pai só com o meu cajado, mas eu estou voltando com o cajado e com um bando da promessa de Deus. Ele saiu de casa com o cajado, 20 anos depois ele voltou com o cajado. Hebreus no capítulo 11 diz que no final da sua vida ele encostou no cajado e abençoou seus filhos e seus netos. Você pode perder o nome, a fama, o dinheiro, a posição, a carteira eclesiástica, pode perder o prestígio, mas não perca o cajado de Deus na sua vida. Jacó não perdeu o cajado, ele acordou assustado. E quando ele acordou assustado, ele olhou e teve uma visão. A visão que ele tinha era de anjos de Deus, subiam e desciam por uma escada, degraus. Ei, se anjo que é anjo sobe e desce em degrau, quem é eu e você para querer subir de elevador? A primeira visão do céu foi uma escada. A primeira visão da terra e a primeira construção foi uma torre. Homem quer sempre torre, mas Deus prefere escada, é degrau por degrau, etapa por etapa, fase por fase, momento por momento. Anjo subiu e desceu, Jacó se assustou. Ele ficou tão assustado que ele disse: esse lugar não é outro lugar, senão o lugar aonde Deus está. Logo ele olhou para si e percebeu que a única coisa de valor que ele tinha era um pouquinho de azeite. Ele pegou uma pedra e foi derramando azeite sobre esta pedra. Quando ele terminou de derramar todo o azeite na pedra, ele disse: esta pedra que tem o posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu lhe darei o dízimo. Se eu em paz for e voltar, o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, o Senhor será o meu Deus. Um dia alguém me disse: pastor, Jacó barganhou com Deus, agiotou com Deus. Jacó disse: se o Senhor der, eu vou lhe dar. Eu disse: não, meu filho, Jacó foi muito mais crente do que eu e você junto. Ele disse: por que? Eu te respondo: a única coisa que ele tinha de valor era o azeite, e ele já tinha dado. Aí quando ele olhou para a vida dele, disse: eu não tenho mais nada. A única coisa que eu tinha para investir na obra missionária, eu já dei. Como eu não tenho mais nada, eu vou fazer o seguinte: Senhor, eu não tenho mais